Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder mais uma pergunta sobre normas regulamentadoras. Eu posso fazer o meu material, desenvolver o meu material em qualquer norma regulamentadora? Vem comigo! Bom, a primeira coisa que nós vamos falar nesse vídeo são sobre normas regulamentadoras, porque se você é novo, aqui no canal a gente está falando basicamente sobre produções acadêmicas, produções científicas, e existem as questões das normas que tiram o sono aí de muitas pessoas. Mas o que são essas normas? Essas normas, elas regulamentam, elas sistematizam como tem que ser um trabalho acadêmico, um trabalho científico. Então, essas normas podem ser de revista científica, por exemplo, você quer desenvolver um artigo para entregar, para submeter numa revista científica e ser aprovado ou passar pelos processos de análise para que haja a publicação, é necessário você trabalhar dentro de normas de letra, normas de espaçamento, normas de conteúdo, normas de citação, enfim, essas normas que estabelecem o ordenamento e o andamento do material científico. Se você está desenvolvendo um material para uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou apenas para cumprir alguma exigência ali acadêmica, você também tem que seguir normas. Essas normas, elas vão regulamentar e elas vão também instruir como o seu material deve ser, como você deve compor ali todo o seu estudo. Além do texto, tá? Dos títulos, da formatação gráfica de como ele deve se apresentar. Tabelas, figuras, imagem, como que eu coloco, o que eu tenho que colocar, ok? Só que não existe uma norma, existem muitas normas que vão, na maioria das vezes, ter alguma coisa em comum. Então, o jeito de você citar, jeito de você escrever, a linguagem formal, o jeito que você cita, o ordenamento, geralmente uma organização, ali, um parágrafo que você coloca conceito, o outro que você apresenta método, objetivo, tudo isso, essas normas vão casar. Essas normas, você não vai ter problema com essas normas. O que vai diferenciar, o que mais impacta? Geralmente é a forma de citar, no tipo, eu coloco nota de rodapé, eu coloco autor em maiúsculo, em minúsculo, entre parênteses, como eu coloco as referências finais, qual é o tamanho da letra, qual é o tamanho do espaçamento entre linhas. Por isso, se você tem uma facilidade no texto acadêmico científico, na questão de você se distanciar, na questão de você ter cuidado com as fontes que você coloca, de estabelecer uma problemática para o seu material, objetivos claros, metodologias claras, você não vai ter tantos problemas com essas normas, independente de qual seja, porque, em último caso, depois que o material está feito, alguém pode colocar para você numa determinada norma específica. Quais são essas normas? Hoje, no Brasil, a maioria das instituições, das revistas científicas, usam as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa norma da ABNT tem várias resoluções, então assim, cada de tempos em tempos se faz novos manuais com resoluções que vão mudar uma coisinha ou outra, mas a essência sempre continua a mesma. Por exemplo, na resolução passada, a gente colocava nas citações, lá nas referências bibliográficas, o último nome do autor em maiúsculo, vírgula, o nome do autor inteiro. Então, meu nome, Carla Viana Dendaski, ficaria Dendaski, vírgula, Carla Viana. Agora não, agora nessa resolução de agora, a sugestão, tá, o comando é que a gente coloque só as letras iniciais. Então, ficaria Dendaski, vírgula, C.V. E aí o nome da obra. Ok, então para você ver que assim, não tirou o que tem que ter, tem ainda que ter a citação, tem que ter a citação na referência,
mas mudou ali o jeito da forma de apresentar, o jeito mais gráfico da questão. Então, é sempre bom você reparar, se você está usando a ABNT, qual resolução você vai usar. E até mesmo para você não se espantar com o que seu professor vai falar. Porque às vezes você fala assim, puxa, mas eu li o manual da ABNT e aí eu apresentei, o professor falou que não era desse jeito, porque de repente ele está acostumado com outra resolução. Então, eu quero norma de ABNT. Uma resolução específica? Não vale, não vai cair a boquinha se você perguntar. Então, professora, é uma resolução específica? Qual é a norma que você se refere? Todas as resoluções existem várias normas. Eu coloquei aqui outras normas que são também bastante requisitadas. A APA, gente, é a Associação de Psicologia Americana, Associação Americana de Psicologia. Então, quando você fala, eu quero APA, então note que geralmente é uma norma utilizada para a área de saúde e afins, tá? Dentro dessa área. Geralmente, quem vai mais para o campo da medicina, quando não é a ABNT, sai da APA e entra na Vancouver, que também são apenas esses pequenos detalhes. Aí tem muitas outras, ISE, AMA. Agora, quando você entra numa revista científica, tem lá normas de citação, a ABNT. Algumas têm normas de citação, ISE, normas de citação, APA. Então, é muito importante você ver isso. Agora, quando você me pergunta, eu posso usar qualquer norma regulamentadora no meu trabalho? Depende, na maioria das vezes não. O que você vai ter que fazer? Considerar as normas ou se existe essa flexibilidade para aquele fim que você está fazendo ou produzindo seu material. Por exemplo, se você está fazendo um material para submeter a uma revista, vá lá nas normatizações, tem instruções para autores e tem as normas que você deve seguir. Se você está fazendo um material para uma universidade, mestrado, doutorado, veja com o seu professor e veja o manual da instituição. Eu vou falar uma peculiaridadezinha aqui no final para você ficar atento a esse detalhe. Mas vamos voltar aqui nesse esquemazinho que eu fiz aqui para você. Aí tem pegar exemplos. Por quê? Nada é mais fácil, na minha concepção, do que pegar o exemplo anterior. Se eu estou fazendo um trabalho para uma revista, eu vou lá na revista e vejo quais são os exemplos que estão colocando. Se eu for fazer um trabalho para uma instituição, eu vi agora que mudou as normas e teve um trabalho, uma aluna ou um aluno anteriormente que apresentou o material. Eu vou lá, vejo se tem alguma modificação. Ou do próprio professor, se ele publicou alguma coisa recentemente, ou que se ele orientou um aluno recentemente, eu vejo quais foram as normas que ele adotou, ele ou ela adotaram. E aí, eu tenho uma outra questão que é a leitura do manual. Se você, por um acaso, está num ambiente muito arenoso, se tem muitas peculiaridades, se você está todo incerto, cada hora é uma informação, principalmente da instituição, nesse ano as instituições estão bem maluquinhas porque elas querem atender às especificações, às normas da CAPES que fazem aumentar as notas dos programas e muitas vezes o aluno fica meio tipo cego em tiroteio, sabe, sem saber o que fazer. Leia o manual da instituição. Geralmente as instituições possuem esse manual, fica no site, pegue com alguém, peça da secretária, porque nada melhor do que você estar respaldado. Mas eu não tinha que fazer esse tópico aqui, mas o manual está falando que tinha? Então, professor, o manual está falando que tinha, estou seguindo o manual, tá? É um dos ambientes que você deve considerar. O outro ambiente que você deve considerar é raro, tá? Mas ele existe, é a questão do que o seu professor orienta, de como ele quer o material, quem é o seu professor. Eu já vi casos, tá? Não é comum, mas é bom você saber que existe manual, existe normas do programa, existe norma acadêmica, mas o professor faz o que ele quer e o aluno tem que seguir. Eu já vi, inclusive, a apresentação de material não ser em formato Word, não ser impresso, mas ser inteiro em PowerPoint, o que é quase inusável nas instituições. Mas um professor de renome específico queria que fosse apresentado daquele jeito. E aí, dependendo do peso ali político do professor, não adianta você brigar muito, nem que tenha manual.
Mas isso, eu adianto, são casos assim pontuais, bem espaçados. Hoje já tem uma demanda muito grande, uma uniformização de apresentação de materiais acadêmicos, mas é bom você saber que esse contexto existe. Em menor grau, mas ainda existe, tá? Então, você pode fazer qualquer material, qualquer norma regulamentadora? Não, você vai ter que atender esses critérios aqui. Eventualmente, a sua instituição ou uma revista pode dizer qualquer norma regulamentadora é aceita. Aí, são outras questões, aí você pode escolher uma dessas e seguir. Sempre importante observar, escolher uma do início até o fim. Não pode misturar normas, tá? Escolher um jeito de citar do início ao fim, uma letra do início ao fim. Não pode ficar mudando no decorrer do trabalho, tá certo? Bom, eu espero ter lhe ajudado e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!